Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, falando aqui sobre o nosso Flamengo diariamente. E hoje um vídeo especial, vamos falar do adversário que é o Chelsea, o principal adversário do Flamengo nessa fase de grupos do Mundial de Clubes, um jogo que já estávamos aguardando há um bom tempo, um clube muito conhecido, mundialmente, um dos protagonistas. Chegou a vez do Flamengo enfrentar essa equipe inglesa. Vamos conhecer juntos aqui no canal como o Chelsea joga, de que forma o Chelsea tenta potencializar os seus pontos fortes, de que forma o Chelsea tenta diminuir ou disfarçar, maquiar os seus pontos fracos. Chega aí, cara, vai ser um vídeo muito legal pra gente falar desse bem diferente, adversário aí do Flamengo. Peço sempre pro amigo rubro-negro que tá passando aqui pela primeira vez, cara, seja muito bem-vindo, aperta aí o inscrever-se. Aí, a partir disso, juntos, vamos diariamente falando sobre o Flamengo, trazendo as informações, notícias, análise, opinião. E olha, bem lembrado, a qualquer momento a gente já pode confirmar aqui a novidade, um novo contratado do Flamengo, o Carrascal. Pô, não sei quem é o Carrascal, vi uns vídeos por aí, mas ainda não vi o seu, Godoy. Pô, cara, então, ó, o link tá aqui, tá? Eu deixo o card para você que ainda não conferiu o vídeo sobre o Carrascal. Nós trouxemos um sobre ele taticamente, como ele joga, um até já imaginando aqui o que mais ou menos o Flamengo quer. Enfim, tem alguns vídeos aqui sobre o Carrascal. Eu deixo o link aqui para você acompanhar. Seja muito bem-vindo a qualquer momento. É um novo reforço aí do Flamengo, jogador colombiano. Não estamos aqui para falar sobre ele, vamos falar aqui sobre o Chelsea então, tá? Já apertou o seu like, já deu a sua inscrição, já apertou o hypar para ajudar sempre na divulgação aqui do nosso trabalho. Estamos muito próximos da marca de 144 mil inscritos, uma marca muito especial aqui para nossa comunidade. Então, chega junto. Para a gente começar, para reconhecer esse time do Chelsea, é importante a gente entender que desde a temporada mais ou menos de 2022 para cá, o Chelsea tem um tipo de trabalho com jovens. É nítido que a montagem do elenco é de jovens jogadores. Tanto que na temporada 23 e 24, podemos dizer assim, a temporada retrasada, o Chelsea tinha o elenco mais jovem da Premier League, tá? Como eu coloco aqui graficamente para vocês, eram 30 jogadores, 23,8 é a média de idade, é uma média muito baixa. E nessa última temporada, que acabou agorinha, pro Chelsea, que ele acabou vencendo a Conference League, essa que é a idade dos jogadores que começaram a temporada, embora, por exemplo, o Sterling, ele não faz parte do elenco do Chelsea. O Chelsea não conta com ele. Ele começa a temporada ali, com 29 anos, Mas esse aqui é o CV. Tem muitos jogadores com 20, com 21, com 22, com 23 anos. Tem vários jogadores. Então, assim, é um time muito jovem. É um Chelsea bem diferente daquele que a gente em outrora estava acostumado, do Abramovich, que tinha um time, super galáctico, muitas estrelas, jogadores já consagrados, tal. Não, agora é um momento completamente diferente do Chelsea, com muitos jovens. E entre esses jovens, a gente tem alguns valores para destacar. A gente pode falar, por exemplo, entre o Cole Palmer, que é uma das maiores revelações atuais do futebol inglês. Ele, por exemplo, tem apenas 23 anos. E aí eu vou sempre trazer esse paralelo para você entender algumas realidades. Agora é a vez do Chelsea. Agora nós vamos falar do Cole Palmer. Pegando o Cole Palmer e comparando com a Arrascaeta em números de jogos, que é o objetivo, isso não tem nada de subjetivo, o Cole Palmer fez 47 jogos. Isso porque eu já estou contando contra o Los Angeles, tá? Na estreia. Porque, na verdade, ele fez 46 jogos defendendo ali a camisa do Chelsea, tendo mais de 3.500 minutos. São 3.775 minutos. Lembrando que ele é um titular absoluto do Chelsea e só não jogou uma partida na Premier League. Então ele jogou praticamente, as 38 jogos, Ele fez 37 jogos, o campeonato inteiro. O Arrascaeta hoje tem somente 20 jogos a menos do que o Cole Palmer. Porque vale lembrar que, que só de campeonato carioca o Arrascaeta fez 10 jogos. É bom a gente sempre lembrar, tá? Vamos aqui trazer, eu quero falar sobre, quando a gente fala sobre taticamente sobre esse time do Chelsea, a gente vai passar individualmente também, mas falando sobre esse time do Chelsea taticamente, a estrutura do Chelsea, certamente você que está
ambientado aqui com o nosso trabalho, acompanha sempre as nossas análises, sobretudo pós-jogo, e vê os nossos vídeos e tal, você vai falar assim, pô, Godoy, eu tô vendo muita similaridade, cara, com o Flamengo. Sim, existe uma similaridade, sim, num período bem específico da fase do jogo com o Flamengo. A critério, por exemplo, de organização, como esse Chelsea ele é organizado? Ele é organizado pelos conceitos do jogo de posição. Você já encontrou, então, a primeira similaridade, né, com o Flamengo. Então, é o jogo de posição que acaba construindo, né, o que é esse time do Chelsea. Antes aqui de eu mostrar para vocês algumas imagens e a gente falar taticamente sobre, eu quero destacar alguns jogadores, tá? Na minha opinião, o time do Chelsea, por exemplo, o Cucurella, a gente vai passar por ele, é um jogador que tem muito impacto sobre o jogo do Chelsea, embora não seja um jogador determinante, um jogador decisivo, mas ele impacta e você vai entender como. Mas o Chelsea tem o James, que é um lateral direito que ele é importante, é um jogador bem fisicamente, é um jogador importante para o Chelsea, e principalmente o meio de campo. O ataque do Chelsea não assusta, a dupla de zaga do Chelsea, altos e baixos, não assusta, é o meio de campo. O meio de campo eu acho que é onde concentra a maior qualidade desse time do Chelsea. E 3 jogadores, na minha opinião, acabam se destacando individualmente e, por coincidência, eles trabalham no meio de campo. É o Caicedo, o Enzo Pérez e o Cole Palmer. Esses 3 jogadores são os jogadores mais importantes do Chelsea, na minha opinião, e eles, né, por uma coincidência, eles acabam fazendo essa composição ali do meio de campo. Sendo que o Palmer, que é o jogador mais criativo e inventivo desse time, ele tem jogos, aqueles altos e baixos, né? Tem alguns jogos que ele nem aparece praticamente. É quando o Chelsea ele acabou sofrendo durante a temporada. Vamos torcer para esse jogo ser aquele que ninguém viu, o Cole Palmer, porque ele tem altos e baixos, tá? Vamos aqui trazer primeiro para vocês, vamos falar sobre a saída de bola, tá? A saída de bola do Chelsea, eles trabalham dessa maneira aqui, beleza? Acaba meio que trabalhando ali num 4-2-4, 4-4-2, no período de saída, sai dentro da área, buscando, né, a proximidade. Então, a primeira etapa da sua fase com bola no pé é lá atrás, todo mundo participando, o goleiro também participa, então aquela saída bem próxima de todo mundo. Passando por essa etapa, já fica muito parecido ao que o Flamengo faz, que é aquela período do meio de campo, né? Aquela construção ali já indo para progressão. Vira um 3-2-5. E aqui a gente já tem que começar a prestar atenção, pois há algumas movimentações, conforme eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês, para a gente entender. Então aqui já vira um 3-2-5. É exatamente o que o Filipe Luís faz. E quando ele está na fase mais criativa, mais próximo à área do adversário, mantém esse 3-2-5, e aí o Cole Palmer faz muito papel do Arrascaeta, só que em vez dele trabalhar pelo lado esquerdo, como o uruguaio trabalha, ele trabalha um pouco mais pelo lado direito, o ponta, muito parecido. Então, também ali com esse 3-2-5. E tem o objetivo triangulação. Então, assim, é batata. Você vai acompanhar os jogos do Chelsea, você vê que normalmente um jogador tem a opção de 2 companheiros e assim por diante. Então, vira formação daqueles vários triângulos, isso na etapa mais à frente. Na etapa eu havia pulado, na etapa de progressão, por exemplo, assim como o Flamengo, o Chelsea também faz aquele quadrado no meio de campo, onde os 2 volantes e os 2 jogadores trabalham um pouquinho mais à frente, eles acabam formando um quadrado bem ali ao centro, e aqui é uma etapa importante para a gente falar, pois o Flamengo não pode ter inferioridade numérica no centro do campo. E essa é uma preocupação do Chelsea até quando ele está sem bola. E eu já vou falar com vocês. O meio de campo é um jogo muito importante para o meio de campo nessa partida. Então eles acabam formando aquele quadrado. E que algumas vezes quem está nesse quadrado, né, sendo uma dessas pontas, é o Cucurella, que é o lateral esquerdo do Chelsea. Mas depois a gente vou entrar especificamente sobre o jogador. Só pedir para você deixar o seu like, tá? Deixa a sua curtida, que é muito importante. A gente vai passar, galera, por todos os adversários do Flamengo dessa forma. Explicando, detalhando, para que você, quando veja o jogo, você já reconheça, você vai identificar, caramba, eu vi aquilo lá no canal do Godoy e tal, enfim. Então a gente vai sempre trazer aqui detalhadamente sobre esses times. Já deixo o convite para você acompanhar do próximo, que é da equipe norte-americana, tá bom? Defensivamente, o Chelsea defensivamente, ele trabalha também no 4-2-3-1. Ele não tem aquela que é meio que trivial, né? Não, o time, por exemplo, o Flamengo faz isso. O time joga no 4-2-3-1, mas quando tá sem bola ele vira um 4-4-2.
né? O Arrascaeta gruda lá no Pedro ou no Bruno Henrique, ou no Flamengo, no Chelsea, o Cole Palmer grudaria na... Não. Ele segue no 4-2-3-1. Por quê? O objetivo é marcar o centro, o funil ali, né? Bem ali no centro do campo, permitindo até que o time jogue pelas laterais, tá? Então o Chelsea, quando faz o bloco médio ou o bloco mais baixo, permanece no 4-2-3-1. E quando sobe a sua marcação, fica um jogador mais à frente. Tem as perseguições individuais, assim como o Flamengo também faz. Acaba meio que ele, às vezes, num 4-1-4-1 e tal. Mas números à parte, e pouco importam nisso, é como são aplicados, né? Sobe a marcação e cada um com o seu. É uma marcação um pouquinho mais individualizada. Porque o Cucurella chama a atenção? Não é pela sua qualidade, não é um jogador inventivo, não é um jogador... Mas ele tem uma peculiar participação no time que acaba modificando alguns aspectos do sistema e o Flamengo precisa abrir o olho. Sobretudo o Flamengo que faz marcação individual. Se ficar naquela, o ponta direita marca o lateral esquerdo e aí você vai perseguindo ele, o Cucurella vai ter uma hora que ele está trabalhando como meia. E aí o seu ponta vai ficar vendido no meio do caminho. Então, aqui só para a gente perceber... Esse aqui, por exemplo, o Cucurella está fazendo a saída com 3, o que é incomum, tá? Diferente do Flamengo, o lateral esquerdo do Flamengo faz a saída, sobretudo quando está em campo o Alexandro, tá? O Alexandro vai, começando como titular, com certeza vocês vão ver. Essa imagem aqui, por exemplo, é muito parecida com o Flamengo. Ele faz essa saída com os dois Léos, então tá aqui o Cucurella. Embora ele esteja aqui, ele não jogou, tem muita liberdade, ó. Conforme a jogada foi se desenvolvendo, olha para onde ele parou, lá na frente. Ele saiu daquele posicionamento inicial que eu mostrei para vocês e ele já foi se projetar lá na frente, fazendo aquela composição dos 5 lá na frente, assim como o Flamengo faz isso. Por exemplo, essa imagem aqui, se nós colocarmos o uniforme rubro-negro, a gente falaria que é o Flamengo. É muito parecido. Essa aqui na imagem, né, nessa construção, já estando ali na progressão, é um 3-2-5. Né? Como a gente pode ver aqui na imagem, lá, exatamente, 3, 2, 5. E o Cucurella também trabalha na base um pouquinho mais à frente, fazendo 3-2, ele faz parte desses dois jogadores e tá ali ele fazendo essa composição ali pelo lado esquerdo, o lateral aí espanhol, que tem muita liberdade nessa equipe, e por isso que eu digo, né, tendo essa referência de homem a homem, há um certo perigo, porque né, o espaço. Inclusive, o Flamengo pode tentar também explorar Luiz Araújo, por exemplo, que é um jogador de muita velocidade, para dar ali uma preocupação, para no mínimo intimidar. E se ele não se sentir intimidado e continuar com esse jogo, atacando, vai ter uma válvula de saída bem interessante. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Então tá aqui, ó, ele trabalhando pelo meio. Esse aqui, por exemplo, é o mapa de calor do Cucurella. Vejam só. Não é de um lateral. Se você olhar unicamente esse mapa de calor sem saber quem é o jogador e sem ver a partida, você falaria aqui com tranquilidade que é um meia esquerda, correto? Lá, a gente vê uma participação muito grande próximo ao centro do campo, algumas jogadas né, um pouquinho mais pelo lado esquerdo, mas não tem a do corredor. E é completamente diferente, por exemplo, ao James, que é um lateral que não tem tanta liberdade assim, ele já fica um pouco mais e seus movimentos já são movimentos de ultrapassagem, como um lateral, é um lateral de mais força também, é um jogador bem importante também, o James, lateral direito aí do Chelsea. Esse mapinha de calor que, por exemplo, a gente tirou lá do SofaScore, você sabe, se você baixar o SofaScore, ser inscrito aqui do nosso canal, você automaticamente já concorre a uma camisa oficial do Flamengo. Link, descrição do vídeo, comentário fixado, baixa o SofaScore e concorra a uma camisa oficial do Flamengo. Não perca essa oportunidade. Nós vamos falar ainda amanhã sobre esse time do Flamengo e sobre esse confronto contra o Chelsea, que eu acho que é um confronto muito interessante. Mas certamente, após esse vídeo, você já tem ainda uma ideia melhor do que vai vir pela frente. Grandíssimo jogo, tem jogo, tá? E eu já falei sobre isso no vídeo de ontem. Se você não conferiu, você segue aqui no nosso canal, que após esse vídeo você já clica aí para assistir o nosso vídeo de ontem. Sim, tem jogo e eu te dei 5 motivos para acreditar, sem dúvida nenhuma, na vitória do Flamengo. Grande abraço a vocês, deixe seu like, deixe sua curtida, hype aí o nosso vídeo e a gente vai se vendo. Um grande abraço, tamo junto, valeu!